Fala pessoal, estamos começando mais um Histórias Contadas, né, Léo? Isso aí, tudo bem, Anderson? Tudo ótimo, como é que você está, meu amigo? Tudo ótimo, com meus amigos, comigo, com a minha família, tá tudo em paz. E contigo tá tudo bem, né? Com certeza, tá todo mundo bem, estamos Vamos bem ficar também. aqui perguntando sempre, né? É, isso aí. Ô, Léo, fala um pouquinho dos nossos apoiadores aí, que tem ajudado esse projeto maravilhoso, né? Com certeza. Então, temos que fazer a propaganda deles aí. Projeto Saúde Não Tem Idade. Você que precisa de fisioterapia, psicologia, hidroginástica, escolinha de futebol, diversas atividades lá no projeto, há valores sociais ou gratuitas. E ele fica na Rua do Luar, número 41, e o telefone de lá é o 3354-1313. Ô, Léo, e esse ano tem um evento muito especial do projeto, Sim, né? 10ª edição da caminhada e maratoninha noturna esse ano, tá, pessoal? E a meta de quantos inscritos? 1.000 inscritos. E já fez sua inscrição? No primeiro lote em maio. Nós estamos no terceiro lote já, pessoal. Corra lá, porque as vagas são limitadas. E para fazer inscrição, Léo? 3354-1313 ou no Instagram do Projeto Saúde Não Tem Idade. E o evento vai acontecer em agosto, tá? Dia sábado. 17 de agosto, a partir das 17 horas. Isso mesmo. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje aí, Léo? Hoje vai ser bacana demais, viu? Ele é empreendedor, CEO da Wally Produções, que ele fundou em 2009, especializado em motion design, VFX e edições criativas. Já trabalhou para algumas marcas aqui em BH, grandes marcas, na verdade, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais, Banco BMG, Nova Catalão Volkswagen, Fiat Tecar e Supermercados Atacadão. E ele tem uma máxima: aprendeu ao longo do tempo, aprendeu ao longo da sua caminhada a trocar a palavra medo por desafio. Bem-vindo ao podcast Histórias Contadas, Washington Luiz. Seja bem-vindo, Washington. Muito obrigado ao Léo, nosso amigão, ao Anderson, nosso amigo. Estar entre amigos aqui, para mim, é gratificante, é muito bom. E hoje com um cenário diferente, né, Washington? Sempre acostumado a ficar nos bastidores ali atrás da câmera. E hoje o foco está em você, meu amigo. Preparado? Um novo desafio, né? Um novo desafio. Mas vamos lá, vamos seguir. Então vamos começar. E quem que é o Washington Luiz? Qual que é a sua descendência, a sua naturalidade? Fala pra gente aqui da sua origem. Sim. Eu nasci em BH mesmo, né? Sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte. Meus pais, meu pai mesmo veio na parte da terra de Goiás, né? Que é do nosso amigo Léo aqui, da terra conterrâneo Léo? Exatamente. E já a minha mãe já é natural mesmo de Belo Horizonte, entendeu? E é até engraçado, né, a forma que os dois se conheceram, porque a minha avó, segundo a minha avó, por parte de mãe, ela conta que a minha avó, por parte de pai, veio para cá, para BH, para fazer uma consulta e, tipo, não conhecia nada aqui em BH. Não conhecia nada. Veio sozinha? Veio sozinha. Na cara e na coragem. Precisava ir no hospital, né, que é a referência de hospitais, né? É aqui em BH. E ela veio, só que ela não conhecia nada, não tinha onde dormir, passar a noite. E como a minha avó, por parte de mãe, era sempre o coração, tipo, qualquer pessoa que passasse lá, ela era solidária. Ela trabalhava no hospital? Ajudar. Não. Aquelas pessoas, coraçãozão mesmo, que acolhia todo mundo, que gosta sempre alguém indica, né? Procura fulaninha de tal que ela te ajuda em tal problema. Aí ela passou, teve contato com essa minha avó por parte de mãe, e aí essa minha avó que chama Dona Nenê, saudosa Dona Nenê, que hoje é falecida também, chamou ela e falou: não, vem pra cá, dorme aqui, sem conhecer, sem nada, dorme aqui, aí no outro dia você vai. Aquele jeito mineiro de ser, né? Hospitaleiro. Isso aí tratou ela super bem, aí acabou que as duas virou amiga, aí falou dos filhos, outros falou das filhas, e conversa vai, conversa arranjou vem, um casamento. Foi onde que meu pai casou com a minha mãe. Caramba! Mas mas como é que foi? Sua mãe foi visitar lá ou seu pai veio visitar BH? Não, aí é o seguinte, aí depois que as duas vós já tiveram esse contato, viraram amiga, a minha avó de Goiás veio para cá, trouxe os filhos dela, né? No caso, para conhecer, e acabou tendo esse contato com a minha mãe. Aí meu pai começou a trocar ideia e tal, aí isso aí menininho de interior, né? Viu ali uma menina da cidade grande, gostou e casou. Surgiu interesse, levou pro cinema ou pro forró? Como é que foi? Aí eu não sei, porque meu pai e minha mãe já eram mais tímidos, né? Tipo, não ocultavam muitas coisas da gente, então a gente não teve essas informações, isso aí ficou em off. Mas aí, foi só você de filho? Como é que não, foi? somos 3, né? Eu sou o mais novo, sou, como eles diziam na época, o
o Rapa do Tacho, né? É, Eu tenho um irmão do meio que hoje trabalha no posto de saúde, ele é agente comunitário. E meu irmão mais velho é formado em ciências contábeis e hoje trabalha como gerente contábil lá na Faminas. E essa relação com BH e com Goiânia, continuou tendo na sua infância? Vocês iam lá visitar Goiânia, a parte da sua família que ficou lá? Ou ficou só aqui mesmo, as pessoas que às vezes que moravam lá em Goiânia que vinham visitar aqui? Como é que foi? Ou você não teve nenhum contato com os familiares de lá, de Goiânia? Cara, que eu me lembro que a gente foi pra lá, acho que foi na época de infância, foi uma vez. Uma vez, olha pra você ver como é que é. Uma vez só. E eu lembro até hoje que meu avô, não sei se o Léo tinha esses costumes lá, mas o pessoal da roça, eles tinham mania de tratar os animais, as criações. Meu avô pegava aquelas bananas verdes com chuchu, cozinhava aquele negócio todo. E o negócio ficava tão bom, cara, que na hora que ele ia jogar para as galinhas, a gente... Dava dó. A gente que comia, porque era um negócio muito bom. Que isso? Tinha isso, Léo? E era bom demais, cara. Na roça lá, a gente no meu caso, provavelmente no caso dele também, a gente sobrevive muito das coisas que a gente planta lá e cria, né? Banana, batata, milho feijão, todas essas questões então, ali. Criação de animal também, porco, galinha, vaca. Esse trato com os animais é diferenciado, não é, por exemplo, jogar o resto de comida ali, não. Eles fazem ali uma comida apropriada para... Ao menos lá na rocinha do meu avô era assim. Isso. Tratava os bichos com... Sem ser com resto, fazia a mesma comida ali para eles... É porque, às vezes, por exemplo, um pé de chuchu, assim, dava fartura, né? Caixa de banana, às vezes, dava fartura. Então, cozinhava pra não perder também. Exatamente. E não era esse chuchuzinho mirradinho que você vê que não. O negócio lá era bonitão, verdão. Quiabo, cara. Tinha na época, eu lembro até hoje, que um dos meus tios foram pra lá com a gente, nessa viagem. E aí dava aqueles quiabão assim no meio da fazenda. A gente quebrava aquele negócio assim na hora, assim, e já começava a comer. Era gostoso demais, cara. Nossa, era muito show. Então teve muito contato com o anterior. Aí seu pai veio pra cá, qual era a profissão dele? Ele largou tudo de lá e veio pra cá pelo amor, né? Apaixonou com a sua mãe. Lá como Goiânia sempre foi uma cidade mais tranquila, então a parte de trabalho mesmo era aqui, né? Uhum. Aí ele veio pra cá, começou a trabalhar como pedreiro, né? Que era a profissão dele. Depois virou armador e por aí foi. E como é que foi sua infância, eu acho? Cara, falar que a minha infância ela foi bem dificultosa, porque se comparado com outras crianças, até mesmo ali ao redor onde é que eu fui criado num lote que morava minha avó e alguns tios meus. Da parte da família de sua mãe. Isso. E pelo Qual fato... que era São Tomás, atrás do aeroporto da Pampulha ali. E pelo fato da minha avó ser muito coração, todo final de semana tinha festa, os tios tudo, as tias tudo descia pra lá. Então era aquela coisa legal, né? E minha avó, cara, junto com a minha mãe e uma outra tia minha, elas mexiam com bolo, fazia salgado, fazia bolo. Então, tipo assim, eu nasci... comercializar. Isso, eu nasci mais ou menos num berço de empreendedores. Dessa parada aí. Era doce direto, lata de doce. Terminava de rechear um bolo ali, sobrou lata de doce aqui, a gente pegava. Era festa. Tanto é que hoje a gente vai na festinha assim, bolo, doce, eu nem... já, né? Acostumado com isso. Só que assim, eu sentia meio que eu era meio excluído da família, sabe? Porque, por mais que seja estranho falar aqui com vocês que minha avó mexia com bolo, minha tia mexia com bolo, e que minha mãe ajudava, eles nunca fizeram um bolo pra mim, cara. Sério? Nunca. Mano? Era uma coisa surreal, Fazia do meu primo, da minha prima, dos meus tios. Só que assim, a minha família, eu e meus 3 irmãos, a gente nunca ganhou um bolo da minha avó. Que isso, nunca. Mano. E assim, era coisas que deixava a gente... constrangido, né? Mais pra baixo, desmotivado, mas enfim, mas graças a Deus... Porque já estava em casa mesmo, já comia o bolo, achava que Pra mim aquilo já até fazia parte da convivência, sacou? Às vezes, em época de presente, por exemplo, a minha tia dava presente pros meus primos e nunca lembrava da gente. E assim, foi uma infância... pesada. E aí, querendo ou não, eu tenho o costume de ligar os pontos. Tudo que acontece na vida da gente não é por acaso. Às vezes a gente julga o momento, mas sabendo que aquele momento na frente
vai te trazer um resultado que você vai fortalecer ficar... em algo, né? que você vai ser sólido, né? E aí eu tenho isso... Vai te moldando também, né? Te fortalecendo em alguns Isso. aspectos. Eu tenho isso, eu trago isso para mim hoje, nos dias atuais que eu vivo. Eu sempre, quando eu estou numa situação dificultosa, eu já penso assim, não, daqui a pouco isso vai passar e isso vai ser para mim mais um degrau para mim romper lá na frente. E aí, passando por esse tipo de situação, eu me via obrigado a querer conquistar as minhas coisas precocemente. Não vou falar com vocês que eu não tive infância, que eu tive... E, nossa, eu curti a minha infância demais. Eu andava de bicicleta, tomava... Jogou muita pedra no telhado de vizinho? Nossa, já caí de telhado, pra você ter ideia, caçando subir em cima. Antigamente, o pastor lá da minha igreja, que tinha uma igreja de Assembleia de Deus em frente à minha casa. E a gente nasceu, todos nós nascemos num berço evangélico. Então, era de casa para igreja, de igreja para casa. Não tinha esse hábito de ir para forró, para baile, nada disso. Era mais esse tipo de comportamento, cristão, né? assim. Ambiente. E aí esse pastor até me apelidou de gatinho do telhado, porque uma vez eu tinha um bonequinho do Batman, e aí na época de infância eu fazia aqueles paraquedas, né? Não sei se você já brincou. Sacolinha? Fizemos muito. Jogava a sacolinha do Epo com o bonequinho, e esse bonequinho meu caiu em cima do telhado. Você foi resgatar ele. Atrás da igreja, dos pessoal da igreja. E aí um dia no culto de escola dominical, cara, né, assim, eu saí da salinha e falei, vou pegar meu bonequinho. A irmã lá ministrando, eu saí, dei a volta, subi na laje da igreja, subi em cima do telhado do rapaz lá e peguei o bonequinho, na hora que eu virei. Na hora do culto. Caramba. Caí na lá hora dentro, do culto. Sério? Encerrou o culto Na hora na do culto. hora. E o mais doido, cara, eu falo que isso aqui é a adrenalina da gente, faz a gente fazer coisa. O mais doido não é eu cair lá dentro. Que, tipo assim, tinha uma beliche aqui, eu passei lateral a ela. Se eu tivesse errado o cálculo Sim. Da queda. eu nem estaria aqui hoje para contar essa história. Eu lembro que eu caí na lateral da beliche e rapidinho eu subi como se fosse um gato mesmo. Voltou pro buraco que você caiu. Como se não tivesse Subiu no acontecido telhado. nada, mas o barulho foi muito alto, cara. Aí já deu o pastor, o que foi que aconteceu? Já foi lá atrás, aí eu tive que falar, né? Nossa, eu fui pegar meu bonequinho ali e caí dentro da casa do Não quebrou meu nada. irmão. E eu não, né? Eu não. Eu não, as telhas ficaram em casa. Aí meu avô foi lá e consertou e ficou tudo certo. Aí ele me apelidou disso. Mas aí, o que acontece? E meu irmão começou a fazer um curso de informática, né? Ao longo do tempo ele começou a fazer curso de informática e comprou o primeiro computador dele, que eu lembro até hoje, foi um 486, mano. Mas eu lembro que ele comprou, ele fez o curso, ele e um colega dele, e comprou esse 486. E nessa época eu não tinha contato com o computador. E aí ele mostrando lá o joguinho, as programações que ele estava aprendendo, o Word, aquela parada toda. Eu comecei a gostar dessa coisa Nasceu de ali uma computador. paixão, né? Aí eu pedi ele pra mexer, tinha até um joguinho lá que chamava Prince of Persia. Não sei se Não. algum de vocês já Não é jogaram. da minha época, não. Negócio 2D que você ficava pulando, era muito engraçado. E aí eu comecei a gostar daquilo, né? De computador, ver como é que funcionava. Tinha uma proteção de tela que ficava passando lá de um bonequinho na ilha. Era muito doido, muito doido. E aí foi criando a paixão por aquilo, não? Como é que era aí? Como é que é feito isso? E daí eu começava a acordar de madrugada para mexer no computador, porque como era dele, ele não deixava, eu tinha hora para poder mexer, O dia né? inteiro ele mexia, você esperava ele dormir, você... Aí eu levantava de madrugada, mexia um pouquinho, torrava a internet, que era internet de escada, a conta vinha 200, tantos. Só eu fuçando lá na internet e tal. E aí surgiu no meu coração o desejo de ter o meu próprio computador. E aí que eu até pincelei, que eu tive que precocemente começar a trabalhar. Foi onde que eu entrei para a gráfica. Mas você já você começou a trabalhar cedo, assim, porque você colocou uma meta Sim. que você queria o computador. Eu lembro até hoje que na época eu coloquei um vírus na máquina dele. Cara, ele ficou putaço comigo. Não, você colocou. Nossa. ou você mexe na internet e porque deixou mexendo na internet, Mexendo com a internet de madrugada.
mexendo com... Vai ter vírus demais. O problema era o horário. Não, é porque eu sempre fui esse cara fução, de querer Sim. baixar as coisas, querer saber como é que Focheira. funciona. Então, gente, ó. Aí eu acabei baixando. Não mexe na internet de madrugada. Ó, De madrugada os é perigoso. meninos aí, é perigoso. Ó os vírus. E aí eu lembro que eu instalei não sei o que lá na máquina dele e deu ruim. Sim. Tipo, pegou vírus, aí ele teve que formatar. Aí ele me proibiu de mexer no computador. Beleza, só que aí esse tempo passou, eu voltei a mexer de novo. E aí fui cismar de mexer com mais outra coisa. Eu lembro que acho que eu desmontei para saber como é que era. Muito curioso, né? Desmontei o computador para saber como é que funcionava as Sério, coisas. mano? Aí eu desparafusei o HD para tirar, para saber como é que eram os componentes. E aí eu deixei, aí na hora que eu fui voltar o gabinete pro lugar, ele bateu na quina da mesa. E esses discos, hoje nós trabalhamos com SSD, né? Que não tem, é memória, não é disco. Aí ele deu uma quedinha, aí o HD foi pro saco. Aí ele ficou mais puto ainda comigo. Falou, não, agora você não vai mexer no meu computador mais não. E aí foi legal porque, no meio desses desafios, eu queria entender por que isso acontecia. Por que o computador pegou A vírus? curiosidade, né? Por que ele parou de funcionar? E eu falei, não, quer saber? Eu vou... E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época que aconteceu esse fato com você, era a internet, eu acho que não era igual é hoje. Por exemplo, se você tem alguma dúvida lá, quer saber como é que desmonta e monta alguma coisa, você joga lá no YouTube lá, ele te passa o passo a passo todinho o que você tem que fazer. Nessa época, era desse jeito também? Não, nessa época nem... Acho que nessa época nem YouTube existia, mano. Que isso? Nem Orkut nessa época, pra você ter ideia, existia. Então era cabuloso. Era na mesmo. época de telefone da Telemar, que era internet de escada. Tipo, a gente gostava de fritar no computador, era domingo. Ou sábado, a partir de meio-dia, que contava um pulso só, né? Aí você conectava ali, se você ficasse até meia-noite, você pagava uma franquia só. Uma taxa só. E se você ficava conectando, você pagava, né? As taxas, né? Pela cada acesso que você fazia. Então a gente gostava mais de usar nesse intervalo. Mas, cara, a internet naquela época, misericórdia. Nem, tipo, se você carregar uma página, era quase 5 minutos, 6 minutos para carregar uma página. E hoje demora 30 segundos, a galera fala que a internet hoje- é ruim. Se você dependesse mesmo da internet para sobreviver igual a gente vive hoje, não. Você fez essas merda todas no computador do seu irmão, foi proibido de mexer na mexer. máquina, aí você falou, vou ter que comprar a minha. Aí eu falei, não. Isso com 17 anos. 17 anos. Aí meu irmão começou a trabalhar na época de encadernação, que tinha uma gráfica, O Lutador, que era lá perto de casa, que fazia encadernação de agenda, de caderno do Pitágoras, enfim. E ele foi para lá, teve o acesso, levou meu outro irmão, só que como eu era de menor, eles não me contratavam, né? Aí eu lembro que com 17 anos e 17 anos e meio, eu conheci um rapaz lá na igreja que ele era encarregado da Zap, encadernadora, que era ali no Antônio Carlos. Ele falou, não, vai rolar um freelance lá, e a gente precisa entregar não sei quantos mil livros para Pitágoras em 3 dias. Você não quer descer para lá para ajudar a gente, não? Aí eu falei, mas eu nem sei o que é isso, cara. Não, é só você colocar o arame lá e fazer assim com a mão. Lembra até hoje, né? Só você colocar o arame lá e fazer assim com a mão que você pega rapidinho. Eu falei, não, vamos embora. Aí eu fui, cara. Comecei a aprender a fazer a paradinha lá e tal. E fui vendo como é que funcionava, né? Não, a máquina de corte, laminadora. Todo o processo Aí ali. comecei a despertar um pouquinho pra gráfica. E aí todo mundo falando, não, velho, eu sou doido pra trabalhar na Rona Editora, não sei o quê, porque ele já... A galera que trabalhava na Zap já tinha feito freelance lá na Rona. Porque na Zap a gente tinha que levar marmita, né? Aquela coisa toda. Era uma gráfica menorzinha. E lá não. Lá era a referência. Aí todo mundo falava, nossa, eu sou doido pra trabalhar na Rona. E eu ficava assim, gente, mas o que tem nessa Rona? O que será que tem nessa Rona? Aí um dia surgiu uma oportunidade da gente ir pra lá. Só que antes disso, antes de eu entrar nesse ramo de gráfica, eu gostava muito, tipo assim, eu acredito que eu vim nessa terra com alguns dons, sabe? Deus me capacitou com alguns dons. Porque eu lembro que quando eu era na minha infância, eu gostava muito de desenhar. Então eu olhava uma figura assim, pegava e desenhava igualzinho. Ampliava, fazia tudo. Depois disso eu comecei a mexer com maquete. Eu via uma casa, pegava ali na folha de caderno mesmo, dobrava as folhinhas, cortava a janela. Construir ele Peguei um maquete. papelão de caixa de geladeira
fazendo um monte de prédio, tudo desenhado a caneta, velho. Fiz um monte de prédiozinho assim, as ruas, né, pra mim brincar com os carrinhos que eu tinha. E depois eu comecei a evoluir isso. Eu falei, se eu fizesse essas paredes com uma coisa mais grossa, tipo uma cartolina, aí fiz a maquetezinha e tal. Aí meu pai viu que eu tinha um potencial nessa área de engenharia, né, de construção ali, arquitetura. E aí, como meu pai trabalhava na obra, e ele já, nessa época ele já era encarregado, ele levava algumas plantas, as plantas baixas de construção para casa. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei para ele, pai, o que é isso aqui? Aí ele me explicou, não, esses desenhos que você está vendo aqui são as paredes, isso aqui é a janela e tal, isso aqui é as medidas. Aí eu vendo o desenho, eu falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer essa casinha. Aí eu comecei a modelar ela. Aí fiz a casinha, mostrei meu pai ficou doido. Aí o que eu fiz? Meu pai tinha comprado um lote e tinha o desejo de construir a casa dele. E aí eu lembro que ele rasurou ela na folha de papel. Eu pedi ele dinheiro para comprar a cartolina e o papel cartão, que era um pouco mais grosso, e comecei a modelar. Aí eu fiz, cara, a casa. E na época seria 4 andares. Seria 4 andares. Seria a parte de baixo seria do meu pai, a segunda seria do meu irmão, a terceira do meu outro irmão e a última seria a minha. Aí eu modelei andar por andar. Você ia ficar com terraço. Aí eu modelei andar por andar, fiz tudo bonitinho. E aí meu irmão ficava falando com meu pai, não, por que você não investe no Austin? Ele tem um potencial, paga a faculdade para ele, para incentivar o menino a virar, né? Porque já estavam no sangue, eu tinha muita facilidade. Eu lembro até hoje que meu avô, meu avô também é falecido, né? Ele e meu pai pegaram a obra da igreja para fazer. E fizeram a construção da igreja. Então eu acompanhando isso, peguei e fiz a maquete da igreja. Coloquei luzinha. Sabe essas luzinhas de pisca-pisca? Eu cortava elas e fazia como se fossem esses bastões assim. Ligava a bateria, essas baterias de 9 volts e fiz a iluminação todinha da igreja. Sempre foi criativo, então, sempre desde criativo. Criança. E aí, cara, eu lembro até hoje que essa maquete ela chegou até a dar uma confusão lá na igreja, porque a galera cresceu o olho nela, né, porque ficou muito bonitinha, foi idêntica ao modelo, e uma mulher queria que eu fizesse uma outra igual para dar ao pastor no dia do aniversário dele, que eles iam fazer uma festa pro pastor, e ela queria que eu fizesse uma igual. E aí queria, bem se dizer, tipo assim, só comprar um material para mim fazer e dar para ele, né, a maquete. Eu falei assim, não dá tempo de fazer, porque a festa ia começar na sexta-feira, isso era na quarta-feira e não era assim de imediato, levava um tempo. Aí o que eu fiz? No dia do aniversário do pastor, eu fiquei tão empolgado que eu falei assim, não, eu vou dar aquela maquete para ele. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, o que você acha da gente dar essa maquete pro Isolino na época, que foi o fundador da igreja lá da Assembleia de Deus. Aí meu pai falou assim, meu filho, você que sabe, foi você que fez. Aí eu fui lá, cara, todo emotivo, fui lá em casa, peguei a maquete, passando a igreja lotada, assim, entreguei ele a maquete. Aí ele chorou, falou que aquilo era um sonho dele, era um projeto dele, naquela igreja construída. E na hora que ele recebeu a maquete, ele se emocionou muito, porque a Assembleia de Deus ela tem um costume de... O pastor fica lá, tipo, no máximo 2, 3 anos. Depois ela troca o cara e manda ele para outro lugar. E aí ele levou essa lembrança para ele, entendeu? Mas aí, voltando na época da gráfica, eu já tinha esse know-how de desenhar, de fazer maquete. E aí eu fui para um meio de uma coisa que era mexer com papel, né, gráfica e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Rona. Cara, na hora que eu cheguei lá na estrutura da Rona, que eu vi aquela gráfica que dava um quarteirão, cara, eu falei, nossa Deus, agora eu sei o que a galera fala de Rona Editora. E tinha restaurante lá dentro, o negócio era outro nível, ar-condicionado, e a galera doida para trabalhar lá. Aí, como eu fui sempre fui um cara desinibido, tipo, tem vontade de fazer, vou lá e faço, eu procurei saber quem que era o dono da gráfica. Eu falei assim, quem que é o dono dessa gráfica? Ele falou assim, é o Júlio. Aí eu falei, onde que é a sala do Júlio? Aí você vê a minha ousadia. Eu trabalhando lá embaixo, no outro setor de papel, nada a ver com a galera lá. Eu quero saber onde fica a gerência, o dono. Aí o cara falou assim, a sala do Júlio é ali. Aí, cara, eu lá, todo cara de pau, fui lá na sala do homem, bicho. Falei, ô Júlio, eu sou da Zap, trabalho de encadernação, gostaria de saber se você tem alguma... Olha, você vê a minha ousadia. Se você tem alguma vaga de emprego. Não é nem com o dono da empresa que você fala, aí você fala isso com o RH. Eu fui no cara, eu fui no Júlio, falei com ele, queria saber se você tem uma vaga aí pra mim, pode ser até de auxiliar, de limpeza, qualquer coisa que eu tenho vontade de trabalhar aqui. Eu achei a estrutura bacana e eu acho que eu tenho potencial pra estar aqui. Falei com ele de jeito. Ele, qual que é seu nome, menino?
Eu falei, eu chamo o Washington. O que você sabe fazer? Aí eu falei, lembrei na hora. Falei, eu mexo com maquete, desenho, qualquer coisa que colocar pra me fazer, eu tô disposto a fazer. Eu sei fazer o que você precisa aqui. Aí, tipo assim, pra mim não ia dar em nada, né? Que eu falei assim, não, tá bom, pode deixar seu nome aí, seu telefone, que eu vou pedir a galera, falou o nome do rapaz lá, o Emerson, vou pedir o Emerson pra entrar em contato com você. Só que eu não levei isso assim... Então, a sério, né? A sério, eu falei, ele tá querendo me despachar. E assim, depois que eu caí na real, eu falei, cara, eu fui na sala do dono, não passei por ninguém, tipo assim, quebrei um monte de... Protocolo. Né? Protocolo, fui na sala do cara e pedi o cara emprego. Os caras vão me chamar de louco, não vai me contratar não. E aí eu lembro que a gente ia ficar uma semana na Rona. Aí o que eu fiz? Peguei, comprei uma cartolina voltando pra casa e fiz uma carreta, cara, escrito Rona Editora. Falei, vou dar pro cara de presente. Aí fiz a carretinha, levei ela, cheguei lá no dia, falei assim, aqui, Júlio, trouxe essa carretinha aqui pro senhor, pra te dar ela de presente aí e tal. Ele, não, que legal, cara, vem cá. Aí já me chamou. Falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar um setor ali. Aí me levou lá na pré-impressão. Cara, não esqueço disso até hoje. Na hora que eu, tipo assim, eu conhecia a nata. A nata não, eu conhecia a parte de baixo da gráfica, que era onde só tinha estoque de papel, as impressoras gigantescas, que tão de gente e tal, caminhão saindo, gente correndo para lá e para cá. Eu não conhecia a parte de cima, que era de criação. a criação. Bicho, na hora que esse cara me levou no setor de pré-impressão, que eu coloquei o pezinho no escritório, que eu vi aqui tantão de baia, só com iMac, com as máquinas, com a cepa de monitor de 23 polegadas, que eu bati o olho, eu falei assim, que lugar que é esse, cara? Eu me senti assim, sabe quando você tá num ambiente que você não acredita que você tá ali? Aí ele falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar um cara aqui. Aí me apresentou o Glauco, que era o responsável pelo setor. Aí eu lembro até hoje, ele virou pro Glauco e falou assim, ô Glauco, tô trazendo esse menino aqui, ele fez essa carretinha aqui pra mim, que esse menino tem habilidade com papel. Vê se você arruma alguma coisa aí pra ele. E falou com o cara desse jeito. Aí tipo assim, aí o Glauco, não, vem cá, me chamou, conversou comigo, perguntou se eu era formado, o que eu sabia fazer e tal. Eu falei, não, cara, eu só estudei só até a 5ª série só. Eu não tive que parar de estudar cedo pra poder, né, começar a trabalhar. Aí ele falou assim, não, beleza, eu vou fazer algumas pesquisas aqui com você e depois eu vou entrar em contato com você. Aí me chamou lá pra salinha, me fez umas perguntas básicas e tal, porque eu sabia mexer, era só não. Sabe mexer no computador? Tipo assim, sei fazer algumas coisinhas, jogar, tipo, entrar na internet. Você já teve contato com isso, com aquilo? Foi me fazendo as perguntas, eu, só não. Eu falei, ixi, cara, não vai rolar não. Porque, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas aí ele falou assim, ó, vem cá amanhã pra você fazer um teste aqui, pra você conhecer o setor direitinho. Aí eu já saí de lá todo empolgado. Desci pra ir com o meu colega embora. Falei com ele, cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Fui lá e conversei com o cara. Eu não tinha falado com ele, né? Porque todo mundo era doido pra trabalhar lá. E eu vou lá e passar a perna de todo mundo, a galera ia achar que eu era fura-oi, né? Aí eu esperei o negócio tipo, meio que dar certo. Aí eu cheguei pra ele e falei, mano, eu fui lá na sala do homem, velho. Ele, que homem? Eu falei, o dono da gráfica lá, ó. Você é doido, velho? O que você fez? Eu falei, fui lá e conversei com ele, pedi ele emprego. E aí, você conseguiu? Você acredita que o cara arrumou uma vaguinha lá pra mim? Não, mentira. Aí ninguém acreditava, né? Aí eu tive que voltar lá no outro dia eu tive que voltar lá na gráfica onde eu trabalhava, falar com eles que eu ia sair fora. O contrato. Porque a Rona tava me chamando pra trabalhar. E aí eu achei que eu ia tomar um porradão, né? Os dois chamavam Júlio. O da Zap, da Antônio Carlos e da Santa Terezinha. Aí ele me chamou e chamei ele e falei assim, vou ter que sair porque eu arrumei uma vaga lá na Rona Editora. Aí eu achei que esse cara ia quebrar comigo. Nossa, fazer isso e tal. Ele falou, não, mano, que bom que você vai pra lá. Não pode deixar que eu vou ligar pessoalmente pro Júlio e falar com ele que você é um cara dedicado e tal. Tipo assim, eu ainda tive o aval do cara. Que bacana. Aí consolidou mais ainda, aí eu fui, comecei a fazer alguns testes. Aí o Glauco, eu lembro até hoje que ele me contratou como operador de trainee. Ele falou assim, você vai fazer um teste de 3 meses, se a gente vê que você tá apto a pegar, né? A gente te contrata. Aí eu fiquei todo empolgado, cara. Não tinha que levar uma marmita. Era pegar o metrô ali, rapidinho você já parava na porta, tava tranquilo. Aí comecei a trabalhar. Aí primeiro emprego, né? Assim, carteira assinada e tudo. Você quer mostrar, né? Tudo, né? E tudo que você pedia pra me fazer, até o que não pedia eu fazia, cara.
as bonecas que lá eles imprimiam o formato 1, uma folha grandona, e aí você dobrava aquilo tudo e fazia o formato como se fosse um livro mesmo, para o cliente ir lá e conferir. E aí fui me dedicando a isso, escaneava. Quando eles falam treinei operador de scanner, porque lá na época tinha um scanner gigantesco, onde você escaneava que naquela época as fotografias profissionais não era assim digital, ainda não era digital, era em filme. Então, se fotografava aquelas máquinas, aquelas Tratozona, os modelos, então eles entregavam o filme. Era muita loucura. Aí você tinha que pegar óleo Johnson, aqueles óleos de bebê, passar no filme, colar ele no vidro, colocar no scanner e escaneava. E aquele você escaneava em altíssima resolução. E aí Loucura, jogava isso pro computador e a galera tinha que ficar recortando no Photoshop. Aquela Pentus, cara, nossa, aquilo era usado direto lá. E aí eu vendo a galera trabalhar e gerava interesse, né? Curiosidade, sentava assim, na época que eu tava ocioso, via a galera cortando. Aí alguns falavam, outros não, só enrolava para não te ensinar. E aí eu lembro até hoje que eu peguei um negativo que tinha meu irmão, escaneei ele lá no meu horário de serviço e levei, sentei no computador desse e tentei fazer alguma coisa no Photoshop. Abri o Photoshop, puxei a foto e tentei fazer, não arrumei nada, cara. Só que esse trem ficou me incomodando. Gente, eu tenho que aprender a mexer nesse negócio. Aí todo dia, no meu horário de almoço, eu almoçava rapidinho e voltava e ficava tentando mexer na máquina sozinho. Aí eu perguntava para os operadores lá, eles omitiam informação. Não, depois eu te ensino, não tem tempo. Aí eu via que tipo assim, isso aqui não vai ser para mim. Pensava, né? Isso aqui não vai ser para mim. E aí, eu sei que eu comecei a enfadar daquilo. Já não era mais aquela coisa bacana. Porque esse trabalho em gráfico, não sei se algum de vocês aqui já teve acesso. É uma loucura, bicho. É uma loucura. Correria total. Principalmente em época de campanha, ou em época de... Igual lá rolava os catálogos top da época, que era da Desrentimia, que era só atores da Globo, atrizes da Globo. Então, tipo assim, a gráfica era a segunda maior do Brasil, a Ronda Editora. Se você pesquisar aí, você vai ver. Não sei como ela é hoje, mas até então, naquela época, era a segunda maior do Brasil. Então, a gente fazia hora extra direto. Tipo, tinha dia que eu chegava lá 8 horas da manhã e saía meia-noite, 1 hora da manhã, e no outro dia tinha que voltar 8 horas da manhã. Tinha nada digital, era tudo físico, né? Isso. E aí eu comecei a meio que cansar dessa rotina. E aí era o meu primeiro emprego. Aí nessa época eu já estava casado com a Cristina, né, que é minha esposa. Assim que minha mãe faleceu, eu tive que casar. E, tipo assim, eu já estava planejando em me casar, né? Mas aí com a morte da minha mãe, eu me vi muito... Senti urgência na vida. Senti uma urgência de dar mais um degrau, tipo, sair de casa, né? Porque ali só tinha eu, meu pai, meu irmão mais velho já tinha casado. E só tinha eu e meu outro irmão do meio e meu pai. Só que meu pai também já estava meio que querendo dar um outro rumo na vida e eu vi que eu precisava dar uma acelerada nesse passo. Aí eu casei, enfim, comecei a trabalhar nessa gráfica. Só que assim, o meu primeiro emprego, eu dediquei demais nos primeiros anos e depois eu dei uma... Sabe quando você chega num certo patamar que você fala assim, isso aqui não é pra mim, cara. E aí eu comecei a fazer corpo mole. Tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia. Aí dava testado, não quero trabalhar mais com isso. E aí minha esposa tentando engravidar. Mas você acha que esse desânimo seu foi pela questão de você procurar querer evoluir lá e os profissionais lá não querendo passar ali como se diz, o que eles sabiam, o conhecimento, essa questão de retenção do conhecimento pela parte dos profissionais? Então, lembra que eu te falei que na minha família tinha sofrido muita rejeição nessa questão de parte de avós, de tios, né? E eu me via tudo isso lá na empresa. Tipo assim, eu me via aquela galera toda no know-how. Você queria explodir e a pessoa não queria passar o conhecimento. Aí eu já vinha carregando de infância uma mentalidade assim, isso não é pra mim. Entendeu? Tipo assim, eu nunca vou estar sentado numa máquina dessa. Eu vou estar aqui só dobrando papel. E aí eu começava a fazer corpo mole. Não quero mais isso. Tipo, ganhava até razoavelmente bem, mas eu não quero mais isso. Aí comecei a fazer corpo mole. E aí minha esposa tentando engravidar, né? O primeiro sonho do primeiro filho. E aí teve a frustração de que o médico falou que eu não tinha espermatozoide suficiente para poder engravidar, que tinha que fazer processo e tal. E aí, beleza. Aí, nesse meio intervalo,
a gente conseguiu que ela engravidasse. E aí, assim que ela engravidou, que ela estava com 9 meses, o meu chefe virou para mim e falou assim, cara, vou ter que te mandar sair embora, o Glauco. Porque eu já tava fazendo muito assim, já tava meio que no off, né? Tipo, já fazendo os trem meio vacaiado. Aí falou assim, vou ter que te mandar embora. Mas eu lembro até hoje, cara, eu tenho o Glauco como se fosse um pai para mim. Abaixo do meu pai, ele é o segundo pai para mim. Porque ele virou para mim e falou assim, Washington, eu tô te mandando você embora, mas não é pro seu mal. É pro seu bem. Tanto é que se você quiser voltar, as palavras que ele usou comigo foi essa. Tanto é que se você quiser voltar, depois dos seus 3 meses, acho que era 6 meses na época, de seguro-desemprego, você me liga, a gente volta a trocar essa ideia. Porque eu acho que você precisa sair daqui, cara, falou com muito jeito, você precisa sair daqui pra você sentir, tomar outros ares, ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Se é essa pegada que você quer levar pra sua família, enfim. Aí me dispensaram, e o cara foi tão generoso comigo, cara, que a Cristina tava grávida de 8 para 9 meses, e a gente tinha um plano Sul-América, que era dos top, né? Você trabalhava na gráfica, você tinha um plano de saúde dos top. E aí ele falou assim, ó, pra te ajudar, eu não vou cancelar seu plano de saúde. Eu vou manter você no plano de saúde como se você estivesse sendo funcionário até sua esposa ganhar seu filho. Que aí você vai ter todos bacana, os negócios, tal, bacana. Tanto é que o Eric nasceu no Mater Dei, cara. Ô, gente, ó, pra quem não conhece, essa primeira benção da vida dele aqui, que ele falou do Eric, é nada mais o nosso Eric da edição aí, né, Eric? Exatamente. Aparece aí de novo aí mais uma vez aí, Eric. É esse aqui, ó. É esse cara aí. E aí o Eric nasceu no Mater Dei, e aí, tipo, né, depois que o Eric nasceu, cara, é que eles falam, né, depois do seu primeiro filho, você se torna um homem de verdade. E essa frase, realmente, ela fez muito impacto na minha vida. Que depois que o Eric nasceu, quando era só eu e a Cristina, a gente tinha lá aquelas coisinhas, a gente resolve. Mas depois que você sabe que você é pai e que você tem um filho, uma responsabilidade, eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu não tinha procurado nada, não procurei nada. Eu liguei para ele de novo, falei, Glauco, aquela proposta sua ainda tá de pé? Eu tô disposto a voltar pra gráfica. Aí ele falou, não, pode vir cá, a gente vai conversar. Aí eu voltei. Que bom, né? Voltei, comecei a fazer tudo de novo, aí já entrei, que eu já tinha experiência, né? Com outra energia, né? Com outra energia, aí já voltei fazendo. Já voltei fazendo várias coisas. Aí a gráfica mudou. Ela era no Santa Terezinha, ela foi para Olhos d'Água. E aí foi um outro desafio, né? Porque antigamente era aqui, você pegava na época que eu morava no Santa Márcia, você pegava o ônibus aqui na porta de casa, descia dentro da estação, pegava o metrô, não tinha semáforo, não tinha nada, rapidinho. Você tava lá e para vir embora no mesmo processo. Só que aí quando mudou, cara, para Olhos d'Água, cara, você tinha que pegar um ônibus aqui eu pegava o São Bernardo ou o Floramar. Descia no Antônio Carlos para pegar o 70 para enfrentar o anel rodoviário. Nossa. Era um rolê. E aí, cara, tinha dia que uma motinha, um passarinho que caísse na BR, o trânsito todo garrado, era 2 horas. Eu lembro que eu nunca chegava no horário, cara, na gráfica. Nunca. Era sempre 8h10, 8h20, 8h05. Nunca chegava no horário. Enfim, aí comecei a trabalhar lá, dedicar, né, fazer o que eu fazia. Aí eles vieram com rumores de que a gráfica ia aderir à embalagem, à cartonagem. Ela ia começar a trabalhar com cartonagem. Poxa, aí era uma área que eu já dominava, eu fazia maquete. Aí me lembrei da carretinha, eu falei, nó, cara, que legal. Aí me chamaram para reunião, falou, a gente vai começar a mexer com embalagem, que é embalagem de remédio, de perfume, né, essas coisas. E não tem ninguém melhor que você, porque você já mexia com cartonagem, então nós estamos querendo te colocar como supervisor para tomar conta dessa área. Setor. Cara, e na hora que eles me mostraram uma mesona, tipo essa aqui, ó, com a máquina de corte, você colocava o papel nela, desenhava no computador e só dava print, a máquina vinha igual um robôzinho, cortava, você só pegava assim e montava a caixinha. Eu falei, cara, eu tô no paraíso. Aí foi uma nova fase na minha vida, desenvolvendo as embalagens, né? Mas, pô, o cliente chegava aqui com essa caneca, não, eu preciso fazer uma embalagem para essa caneca. Aí eu media ela, toda bonitinha, jogava no computador, ficava fazendo os desenhos. Aí já veio um curso para você que a empresa disponibilizou. Eles compraram a tal da Mimac na época.
Aí Aham. veio um cara lá de São Paulo, ficou com a gente uma semana, ensinando como é que fazia o processo no computador, como é que desenhava. Ela também já tinha os packs, né, nas caixinhas Sim. prontas, que só mudava algumas medidas. E aí eu tive essa liberdade de criação lá. Que massa. Aí eu começava a desenvolver embalagem. Eu cheguei a desenvolver embalagem mesmo, assim. Eu mesmo cheguei a desenvolver para Boticário, para Hipolab, que é laboratório de remédio. Coisa muito legal, cara. E na época eu cheguei até a ganhar um prêmio na época lá de embalagem deles lá, da própria gráfica. Só que mesmo assim isso não queimava meu coração. O doido era isso. Por que não queimava? Porque eu sempre assistia filme de Hollywood, esses filmes assim, e ficava doido com aqueles efeitos. Não, como é que os caras fazem isso, velho? Ficava com aquele trem no coração. Não, como Você é que sempre faz foi um cara isso? curioso, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Curioso e esforçado. E aí eu lembro que no casamento da minha avó, eles contrataram um cara naquela época das filmadoras de VHS, que era 2 horas e meia, para ser exato, de vídeo, que chamava a família toda para assistir. Naquela época todo mundo tinha tempo, né? E aí todo mundo lá assistindo o vídeo da minha avó, e eu assistindo aquilo, e falei assim, não, cara, por que o cara fez isso? Não dava pra ter feito assim. Aí você vê, eu nem sabia nem como é que funcionava, nem como é que ligava crítico, uma né? câmera. Eu já ficava assim, não, mas se fosse eu ia fazer assim. E via que aquilo queimava dentro de mim. Aí participava dos congressos da igreja, via a filmadora no tripé, com as coisas bonitonas. Assim, nossa, gente, será que um dia eu vou ter condição de comprar uma câmera dessa? Que aí eu começava a gostar daquilo, né? Fiquei pensando nisso. Aí eu lembro que eu tive a primeira oportunidade de comprar. Trabalhando na gráfica, eu comprei uma mini DV na época. Aí, só pra gravar coisa de família, comecei a gravar o Eric novinho, brincando e tal. E aí eu lembro que o pastor Varley... A gente vai passar aí. Vai ter um corte, viu? Vai ter um corte. Eu quero que você manda as imagens aí, que esse corte você manda a gravação do Eric novinho lá. Aí eu lembro que o pastor Varley me viu com a câmera na mão e falou assim, você não quer fazer um serviço pra mim, não? Eu falei, uai, vambora. Ele, grava uma mensagem minha. Eu falei, não, cara, mas eu não tenho nem noção de como é que... Não, eu acredito em você. Cara, eu lembro até hoje, essa palavra dele me fortificou tanto. No que ele falou assim, eu acredito em você, eu peguei a câmera e fui. Na época não tinha áudio de mesa, não tinha nada disso. Era uma câmera no tripé, áudio ambiente, vai embora. Pau na máquina. Aí coloquei lá, gravei. E aí, na época, eu cobrava R$60, cara, pra você ver. Mas você estava trabalhando na gráfica ainda? Isso Trabalhava você na fazia gráfica. Um serviço freelance, fazia à por parte. fora. Aí eu fui com ele, fiz a primeira filmagem e tal, entreguei ele, aí ele gostou demais. Nossa, ficou top demais. Aí eu lembro que eu gravei umas 6 vezes para ele e ele me indicou para um outro pastor, que inclusive eu quero até também convidar, depois falar com vocês para convidar ele aqui, que é o pastor Silas Neves. Gente vai boa ficar demais. O convite já. Gente muito boa. Aí ele me chamou também, comecei a gravar para ele. E aí foi começando a queimar isso. Aí teve o primeiro congresso de jovens que eu fui filmar, cara. Nossa, aí eu já tava com 2 câmeras, né? Que na época eu tinha uma mini DV que eu comprei e pedi meu irmão para comprar uma outra para mim. E fui pagando ele parcelado. Aí eu já tava filmando com 2 câmeras. Aí eu lembro que eu fiz um trabalho tão legal. Mas 2 câmeras, aí como é que você fazia? Você contratava uma pessoa para ir com você? Era eu e minha esposa. Levava a esposa pro trabalho. Só colocava a câmera no tripé e falava assim, dá rec aí, vambora. E eu ficava fazendo os cortes, né? Com a outra câmera na mão. E aí eu lembro que nesse vídeo eu dediquei. Acho que foi aí que eu tive um insight. Porque o tema do Congresso dos Jovens era, eles pegaram tipo o globo terrestre e cortaram tipo no meio e fizeram só uma parte dele assim, escrevi o nome em cima, né? E aí eu peguei aquilo e animei. Eu animei aquilo. Que época era essa? Cara, porque eu falo assim, porque questão de vídeo animado é mais pra agora, né? Não, na época... Antigo já tinha muita Sim, nessa época já tinha pacote da Adobe. Só que assim, depois você puxa aí, a After Effects, Premiere, essa galera já veio junto com o corpo do Photoshop, né? Mas não não era como eu posso dizer, não era tão normal igual é hoje. Não, né? não era Ver normal. Um vídeo com animação. Sim, só que na época eu editava tudo isso no Movie Maker, que era um programa nativo do Windows. E aí eu lembro que eu cortei, que eu já tinha pegado, como eu já vinha dessa pegada da gráfica, que eu te falei que eu já tinha costume de ver a galera usando as ferramentas do Photoshop, ficava tentando fazer isso em casa.
eu já meio que recortava, né? Que eu já sabia usar pelo menos a Paint Tool, eu recortava lá e fazia essa animação. Qual que era a animação? Era só fazer o globo subindo, a metade do globo subindo e o texto aparecendo. Sim. Aquilo naquela época, cara, você tá doido. Aquilo foi surreal. E aí eu joguei isso, eu lembro que eu fiz isso como um trailer, né? Uma mini abertura do DVD. E comecei a fazer. Fiz o primeiro DVD e levei pra igreja. Aí quando a galera assistiu aquilo, nossa, você tem potencial, não sei o quê, não sei o quê. E aí isso foi começando a queimar no meu coração. Aí, viajando demais, como eu já estava casado, e nessa época já tinha a tal da internet via rádio, que eu estava trabalhando, eu consegui colocar uma lá em casa. E aí eu começava a tentar estudar. Assim, nessa época já existia YouTube, mas não tinha muito gente ensinando. Já tinha o efeito pronto. Uhum. A galera já, como é que eu fiz isso? E era mais gringo. Só mostrava como é que tinha feito, mas não dava o passo a passo. Você tinha que tentar fazer. E aí eu começava a consumir muito isso. Mesmo que a internet era muito lenta, não tinha muito conteúdo, mas eu começava a tentar. E aí o que eu fiz? Já estava com um know-how bacana, né? Já tinha gravado muitos pastores, já tinha uma ideia, uma mentalidade de como é que eu usava uma câmera, fazia para gravar. Eu simplesmente fazia um filme. Falei, vou gravar um filme. E isso lá no Olhos d'Água. Aí eu chamei um colega meu, falei, vamos gravar um filme? Ele, vamos embora. Ele era doidão também, mó gente boa, o Henrique Cupertino, mó gente boa esse cara. Aí eu falei, vamos gravar um filme aí, vamos embora. Aí a gente foi, o nome do filme era Amuleto Perdido. O único problema é que eu não tenho mais, cara, porque eu confiei no cara que trabalhava lá, e na época ele falou assim, não, pode deixar que eu vou subir esse vídeo pro YouTube. E aí ele subiu, ele era um design lá também, ele subiu o vídeo pro YouTube. E aí, na época, eu não tinha essa questão de guardar as coisas, né? Em HD. Acreditei que no YouTube ia ficar eternamente. E o cara saiu da gráfica lá e apagou o canal dele. Acho que ficou com raiva do pessoal, né? E deletou os trem. Amuleto Perdido. Amuleto Perdido. E o filme ficou perdido, cara, então. Não, foi tão doido essa história desse filme que rolou? A gente levou 6 meses para fazer um filme de 8 minutos. 8 minutos. Eu gravava sempre no horário de almoço. Subia com a câmera, gravava, e era uma câmera só. Aí eu subia, lá tinha um espaço folia, que era um espaço... Não sei se você chegou a conhecer o espaço folia. Não. No topo, a gráfica era aqui, aí no topo dele tinha um espaço enorme, cheio de eucalipto, onde a galera fazia eventos lá, carnaval, por isso que chamam espaço folia. Sim. Era enorme. E do lado, assim, tinha um espaço onde o cara guardava container, tratores, velho, um monte de negócio legal. Aí eu achei esse terreno, eu falei, vou gravar aqui. A história desse filme era o quê? Era como se eu e ele estivessem indo trabalhar, e aí ele, meio que conversando assim, andando, ele chuta um pedaço de moeda, aí ele acha aquela moeda interessante, ele pega, nossa, que legal, só que tá faltando outra parte, né? Aí, mais pra frente, eu encontro outro pedaço. A gente fala, isso aí faz parte disso aí, não? Aí na hora que a gente encosta um no outro, era como se aquela moeda gerasse um poder, e viajava demais, mano. Aí cada um recebia tipo uma força, entendeu? Aí eu lembro até hoje que essa moeda, eu fiz o efeito dela no After Effects, dela juntando, fiz um rainho no meio, aí ela tipo dá uma explosão assim. Mas não tem nada gravado sobre isso? Cara, já pesquisou? Até hoje já pesquisei, mas esse rapaz, o Henrique... atrás desse rapaz? Então, o Henrique, ele até então tinha. Só que o último contato que eu tive com ele falou que ia procurar, mas depois eu posso até ver se eu consigo. Eu até sinto falta, cara. Ô, Henrique, me ajuda aí, eu até Henrique. Sinto falta disso. Nós queremos ver esse filme aí agora. E aí, eu fiz tipo um clarão assim, né? Aí um cai pra um lado, outro cai pro outro, e a gente começa tipo que querer pegar um amuleto. Aí na hora que eu vou pegar um amuleto assim, ele chuta a minha mão, a gente começa tipo a lutar. Na época eu novinho, né? Dava salto mortal, gostava desses trem, dava cambalhota, mortal pra trás, um monte de trem. Aí eu usei tudo isso no filme. Fiz um monte de negócio legal lá e tal. Depois eu sei que essa moeda, ela tipo cai numa pedra e quebra de novo. Aí a gente perde o poder, né? Como se... fiz até tipo a aurora saindo assim do corpo da gente e voltando pra moeda. Foi muito doido, velho. Foi muito doido. Aí, que cara, ano que era isso? Você tem mais ou menos a noção? Isso acho que já foi em 2012, 2013. Mais ou menos por essa data aí. Uns 12 anos atrás. Aí, beleza.
Aí terminei o filme, cara, todo empolgado, fui levar pro meu chefe ver, o Glauco. Aí ele gostou do filme, nossa, que legal. Aí ele foi, chamou o Júlio, velho, o dono da gráfica, e lá tinha um auditório, né? Aí ele falou assim, olha o que esses meninos tá arrumando aqui, Júlio, no horário de almoço. Aí ele falou assim, nossa, que legal, Tá por faltando que você não serviço? pega esse vídeo e toca lá no auditório pra galera do almoço assistir? Você acredita que o dono da gráfica me deu a oportunidade de tocar Olha. o vídeo? Aí aquilo pra mim foi o ápice, cara. Eu falei, cara... Aí, Senão ficou bom. vendo a galera, todo mundo assistir, todo mundo elogiando, aí eu me senti um cineasta, né? Um diretor. Eu falei, Diretor, cara, ator, esse que é o ator do caminho, filme. esse que é o caminho. Aí eu comecei a escrever o 2. Falei, não, o negócio deu sucesso. Aí a gente já arrumou outros caras que queriam entrar na parada, que, né? Aí já tinha muito mais gente. Só que aí o que aconteceu? Houve meio que uma sacanagem, né? Na área gráfica lá. Porque eu sempre fui um cara que, o cara poder discutir comigo, ele tinha que ter muita razão. Infelizmente, eu tinha um estupim muito curto, então não era muita coisa que eu engolia, né? Devido às coisas que eu passei no passado, eu me forjei um cara muito fechado e muito firme naquilo que eu queria. Então, se o cara quisesse convicto. tentar, né, fazer sacanagem comigo, eu não baixava. E aí, o gerente, que era da parte da cartonagem, era sobrinho do dono, Júlio. E aí ele queria me janelar. E aí eu lembro que eu falei com o Glauco, eu falei, seu Glauco, eu não tô querendo ficar mais na cartonagem, eu vou pedir pra sair fora. Eu falei isso com ele um mês antes, falei, já não tô aguentando mais, o cara é muito chato, o cara não sabia Do serviço. do serviço e queria te dar Mandar. ordem. Aí eu achava isso meio sacanagem, entendeu? Porque eu acho que se você quer falar, ter prioridade de falar de alguma coisa, você tem que entender daquilo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar com ele, falei, não, vou sair fora, não vou aguentar. Aí o que ele fez? Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu te trago pra cá pra pré-impressão de novo e tiro um menino daqui que tá fazendo o serviço que você fazia e leva ele pra lá. Aí eu falei, não, beleza, né? Ele, não, aí se for o caso, a gente até aumenta seu salário e você volta a trabalhar com a gente, que eu lidava mais bem que a galera de lá. Aqui eu só ficava sozinho, desenvolvia, por mais que era uma coisa que eu dominava no futuro, mas não era o que queimava o meu coração. Aí, resumindo, fizemos essa transição, eu comecei a ensinar o menino. Ensinei tudo pro menino que eu sabia, de desenvolver caixinha, embalagem, como é que cortava, tipo de papel, espessura, passei tudo. Assim que eu finalizei o processo com o menino já estava desenvolvendo as embalagens, Tchau, obrigado. o cara foi, o Emerson do setor do RH me chamou. Aí eu fui lá e falei assim, aqui, esqueci o nome dele agora. O Fábio mandou te mandar embora, velho. Aí você toma um choque, né? Pô, mas como assim, cara? Eu tô indo pra Já tinha um impressão, como assim? acordo e tal. Aí na hora, não, tá tranquilo. Eu falei, não, de boa. Aí eu saí, fui lá no Glauco, falei, ô Glauco, você tá sabendo? Ele, sabendo o quê? Falei, que o Fábio me mandou embora. Aí o Glauco, pô, pariu, velho, que isso? Ele não fez isso, não. Aí foi lá na sala dele, eu e o Glauco. Ô, Fábio, como é que você manda o cara embora, velho? A gente já tinha trocado aí. O problema não é você mandar o cara embora. É O que eu tirei acordo, um né? cara, eu tirei um cara do meu setor de pré-impressão pra colocar aqui e agora você me deixa desfalcado. Quem que vai entrar no lugar dele? E aí, como era entre eles, aí eu já tava de saco cheio também. Eu falei, não, tá de boa, tá de boa. Aí eu saí, aí eu lembro como se fosse hoje, eu peguei o telefone e liguei pra Cristina. Nessa época eu já tinha colocado a Cristina na Zap. Ela já tava mexendo com encadernação, então nós távamos meio que os dois trabalhando na gráfica. Aí eu liguei pra ela, falei assim, ó, Cristina, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você vai querer ouvir primeiro? Ela falou, fala a ruim. Eu falei, a ruim é que eles me mandaram embora. Aí ela, nossa, aí já se emotivou lá do outro lado, né? Se emocionou toda. Ficou meio chorona e falou assim, e aí, o que nós vamos fazer agora? Mas qual que é a boa? Eu falei assim, a boa é que eu vou trabalhar com o que eu gosto. Aí ela falou assim, não, se é isso que você quer, eu tô dentro. Aí, beleza. Aí, a partir desse momento, cara, eu falei, agora eu tenho que trabalhar por conta própria. Aí eu comecei a gravar vídeo, né? Ia para as igrejas, começava a fazer as gravações de pastores, de congresso, tudo quanto é tipo de evento que tinha na minha igreja eu gravava. Independente se a galera ia me contratava ou não, eu começava a gravar. Porque se eu não ganhasse com a filmagem, eu ganhava com as cópias. Que a gente Portfólio, naquela época né? tinha. A gente fazia DVD. Então, tipo E assim, às vezes você vendia. vendia muito mais do que o preço que você cobrava da Da filmagem. produção.
Que antigamente uma filmagem que eu cobrava era R$100, R$150. Então uma cópia de DVD era 10 contos. Se você vendesse 20, você ganhava 200. Ganhasse 30, era 300. Então, ficava nesse meio termo aí. E aí, eu comecei a desenvolver, fui aprendendo. E a Cristina, ela foi uma mulher que sempre me apoiou. Tudo que eu falava, vou fazer isso, ela comprava a briga. Vou fazer aquilo, ela comprava a briga. Aí, resumindo, para chegar no estado que está hoje, para a gente não render muito, o que eu me tornei hoje? Hoje eu tenho uma empresa, igual o Léo citou ali, que é denominada Wally Produções, onde eu aprendi a filmar. Filmava muito casamento, filmava festa de 15 anos, eventos sociais. E assim, o meu know-how, o meu forte era gravar congressos e pregadores. O meu forte era isso. Nossa, o cara fala assim, vamos gravar um DVD. Eu já sabia fazer. Tanto é que eu tenho até hoje no canal, que vocês podem pesquisar aí, que é o Wally Produções, tem conteúdos meus lá de filmagem de congresso. E viajava Lagoa da Prata, Campos Altos, Arcos, ia rodando essas cidades aí todas fazendo esse tipo de filmagem. E aí o meu norte era só aquilo, eu só sabia fazer aquilo. E eu lembro até hoje que a minha cunhada falava assim, nossa, você tá trabalhando bem, mas se você estudar, se fizesse aquilo... E eu tinha ela como uma mulher chata. Nossa, a menina é chata, velho, eu já sei. Eu já domino a parada, a menina tá querendo que eu aprenda mais, aprender mais o quê? Já tá bom. Mas deixa eu te falar, você não sentiu, quando você foi mandado embora e focou nessa questão do empreendedorismo, trabalhar para você, qual foi o tempo, assim, para você ter, como se diz, a mesma renda que você tinha trabalhando CLT, mexendo agora só, que antes era um freelancer, né? Uhum. Só para vocês. Qual foi o tempo de transição que você viu assim, tá me pagando igual a gráfica me pagava, tá dando certo? Na verdade, eu não sofri muito com esse impacto de valor, porque assim, quando eu trabalhava no Santa Terezinha, o meu salário era R$800, então como eu fazia muita hora extra, batia tipo assim, R$1.000, R$1.200, não passava muito disso. Só que quando eu fui para Olhos d'Água, aí lá não, o pau quebrava, tanto é que eu trabalhava domingo, saía de casa 8 horas da manhã, igual eu falei com vocês, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Minha esposa ficava... Caramba! Porque na época, eu lembro que o vendedor César Augusto, lembro dele até hoje, ele pegou, esse cara ficou louco, mano, ficou doido. Na época ele conseguiu fechar o contrato com a MRV para poder fazer aqueles folder, aqueles papelzão grandão que você abre, que mostra a estrutura do prédio e tudo. Ele conseguiu fechar com a MRV, o único vendedor da Honda que conseguiu fechar. Aí era surreal, velho. Tipo assim, era muita grana. Nós estávamos falando de milhões aqui. E aí era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse outro dia da semana, ia junto. E o pau quebrando, você tinha que montar as bonecas e liberar para o cliente aprovar, para já mandar rodar e o pau quebrar. E aí eu lembro que, tipo assim, o meu ano mais foda na gráfica foi que eu fiz R$3.500. Um salário de 2 e alguma coisa, o resto tudo de hora extra. Hora extra. Só que sim, eu não via para onde que aquele dinheiro ia. Não, mas só uma questão, na época o salário mínimo era quanto? Salário mínimo acho que era 800, e alguma coisa. E aí o meu salário de contratado, como eu trabalho, já era um profissional da área, era 2.000, não vou lembrar exato, mas era 2.000 e alguma coisa. Então o restante eu fazia de hora extra. Sim. Então eu amava demais fazer hora extra por conta, né? Que era um dinheirinho que você não contava e que rendia bastante. E aí, cara... Aí cortou essa fonte. Não, aí que eu tô falando. Eu não via para onde que esse dinheiro ia. Porque a gente que é CLT, a gente tem aquela mentalidade assim, recebi aqui agora. Vamos colocar, recebi R$1.500. Eu posso torrar ele aqui agora, que amanhã, mês que vem eu vou receber o mesmo valor. Então você não tem aquela preocupação. Você sabe que se você fizer um serviço bem feito no comodismo, e né? se manter bonitinho dentro da empresa, você vai ter aquele emprego ali, pelo menos você imagina assim, né? Eu fui muito assim, que eu vou ter um emprego de 5, 10, igual meu irmão tem 20, 21 anos que ele está na Faminas. É muita raça de tempo que você está numa empresa. Então você fica com aquela mentalidade, pá, eu posso torrar isso aqui, que mês que vem eu vou ter o mesmo valor. Então eu não via por onde que esse dinheiro ia. Eu não tive um carro, não tive uma moto.
Tipo assim, tinha a casa que eu comprei, né? Que era na época no São Tomás, que era numa E vila. tinha uma habilidade imensa. Tinha uma habilidade Que talvez imensa. se você não fosse mandar embora, Isso. você não ia ter a coragem de empreender. É isso que acontece muito, né? A gente Sim. estava conversando com uma convidada nossa aqui e ela falou sobre a questão do empreendedorismo por necessidade. Geralmente, várias pessoas vai para o lado do empreendedorismo quando acontece a situação de ser mandado embora. Exatamente. E aí, você lembra que eu te falei no início que eu ligo tudo que acontece na minha vida com um ponto? Isso foi um ponto. Porque como eu vim de uma família que eu não tive muito apoio de pai, de família, e eu sempre tive que correr atrás do meu objetivo, raça. eu não fui acostumado com muito. Sacou? Tudo que eu tinha, pra mim, tava bom. Regrado. Eu ganhei uma caneca. Essa caneca vai durar? Tá ótimo. Eu sempre dei valor àquilo que eu conquistava em momentos. Então, eu não tive essa... Na minha infância, eu não tive esse contato com muita coisa e depois perdi aquilo. Não. Eu sempre fui de degrau a degrau. Então, quando eu saí dessa gráfica, eu nem tive impacto financeiramente. Não tive, sinceramente. Eu fiquei escorado no seguro-desemprego. Só que como estava em tendência essa questão de fazer filmagem, às vezes eu fazia, era quase que um mês direto fazendo filmagem de 100, 160, sem contar as festinhas infantis que eu fazia, um pacote lá que eu lembro até hoje, cara. Eu cobrava R$160 para filmar e dava a pessoa 50 fotos, 10 por 15 revelada, cara. Olha isso, mano, olha isso, que loucura. E aí você fala, fotografia, sim, como eu entrei no ramo de filmagem, a minha esposa, ela veio junto. Aí o que eu fiz? Coloquei uma câmera na mão dela, vai tirar foto. Cara, eu lembro que eu fiz um casamento, uma prima minha. Sabe aquelas câmeras da Sony? Aquelas coisinhas pequenininhas que é tudo automático. Cara, eu tive uma coragem de fotografar um casamento com a câmera daquela. Sabe aquelas fotos que você tira assim que a alma da pessoa tá saindo do corpo? 90% das fotos dela ficava assim, cara. Mas era top na época. Eu época. tinha coragem, cara. Eu tinha coragem. Tipo, a gente arregaçava a manga e ia, pá. Deixa eu te falar, você já teve um cliente que ficou puto com você com a entrega do trabalho? Igual, por exemplo, você falou a situação aí das fotos que saía Com a alma. com a alma saindo do corpo. E já teve uma situação que um cliente ficou Insatisfeito. satisfeitaço e um insatisfeito. Que te marcou, alguma situação que te marcou positivamente e negativamente durante a sua trajetória. É quantos anos de empresa já? Insatisfeito. Você perdeu ali um momento ali do noivo colocando aliança na noiva. A câmera desligou ali no momento que não poderia acabar a bateria. Eu tive isso recentemente, né? Nesse início aí eu não tive não, porque é igual o Léo explicou aqui, naquela época não tinha essas coisas chiques, essas coisas mais modernas, então tudo era tudo novidade. se a foto tivesse cortado, se cortasse o peito do cara, ele tivesse o rosto dele, tivesse rindo, a pessoa comprava a foto, porque era o que tinha, cara. E não tinha tanto recurso. Quando mudou essa transição de analógico, que era filme, para digital, as fotos digitais para as pessoas era surreal. Então era o que tinha no momento. Então a galera comprava. Tanto é que eu fiz o álbum de casamento dela, eu entreguei para ela 30 fotos, 20 por 30 e 100 fotos, 10 por 15. Olha loucura, só. Né? E fiz o vídeo. E tipo assim, a família toda feliz. Era aquilo que tinha no momento. E aí, voltando lá na pegada dos congressos, eu só sabia fazer aquilo. Eu lembro até hoje que nessa época eu estava morando no São Tomás ainda. Eu fechei sociedade com o cara, nessa época eu não fazia duplicação, eu só filmava. Aí eu conheci um pastor da Lagoinha, tudo por indicação desse cara. Ele também era pastor, me chamou para fazer um DVD para ele e me chamou para trabalhar com ele. Ele tinha uma loja no centro ali, perto do Mercado Central. Ele mexia com duplicação de DVD. Aí qual foi a parceria que a gente fez? Você vai ficar responsável em gravar e me entregar a matriz. Eu vou vender o seu serviço e vou passar a cópia para o cliente, que aí eu vou ganhar em cima das cópias. Eu não vou ganhar nada em cima da sua filmagem, mas eu vou ganhar na reprodução. Aí eu cobrava dele R$350 para filmar e ele cobrava do cara lá tipo R$400 e entregava o cara 20 cópias. Que aí depois ele ganhava em cima da
duplicação. Aí beleza, aí eu comecei a trabalhar, investi. Aí comprei a minha primeira câmera profissional de mini DV, que na época era só Handicam, aquelas câmeras pequenininhas. Só que antes de eu comprar essa câmera grande, profissional, eu fui para um evento, que foi até onde que eu fiz sociedade com ele. Eu já estava fazendo isso, já estava no sangue. Eu fazia umas aberturas bacanas. Eu tenho esses materiais tudo. Depois eu vou pedir o Eric para colocar para vocês verem. Colocar na apresentação. Eu fazia a abertura, porque como eu fui muito apegado a esse negócio de filme, eu gostava de ver os trailers. E aí eu queria fazer os meus vídeos assim, não, como é que a pessoa vai ver, vai ter interesse de assistir um vídeo de 2 horas, sendo que ela não sabe o que tem ali dentro. Já então eu pegava um resumo que a gente chamava de trailer, melhores momentos, não era nem trailer, melhores momentos, de 2 minutos, 3 minutos ali com a trilha impactante, tacava isso no início do DVD, e aí a pessoa já viu o que ela ia consumir no conteúdo e ela assistiu o DVD completo. Eu sempre fiz isso. E aí, cara, esse DVD, esse serviço meu chegou num pastor lá de Matozinhos, que chama Ribamar Ribeiro, o nome dele. Ele contratou esse cara. E esse cara me contratou. Não, você vai filmar um evento que vai ter umas 2.000 pessoas, um negócio bacana. E não sei o quê. Aí eu falei, tipo assim, eu sempre na minha humilde pessoa, né, com os equipamentos que eu tinha, eu me imaginava assim, não, se ele tá me contratando, ele conhece, né? Ele sabe com o que eu trabalho. Porque eu sempre tive essa... Como é que eu posso dizer? Esse tato? Não, esse complexo de inferioridade. Ah, tá. Tipo assim, não é em qualquer lugar que eu vou chegar. Eu sei, porque eu sou limitado com o que eu tenho. E aí ele falou, não, minto. Na verdade, ele nem chegou a falar o que era. Ele só falou assim, ó, o rapaz te contratou e você vai fazer a filmagem lá pra ele lá e vai ser top. Aí, beleza, eu todo empolgadão. Nós conseguimos. E aí, pra ele passar o mel na minha boca, ele falou assim, ó, e você me cobrou 350, né? Pois é, eu vou te pagar R$500 por esse serviço. Aí eu fiquei mais doido ainda. Falei, então, falei que China, tô empolgado. Aí o cara foi lá em casa, buscou a gente. Cara, na hora que a gente chegou no evento, era num ginásio. E tinha 2.000 pessoas nesse ginásio. E vocês não vão conhecer porque também já, acho que é até falecido já. Na época, quem ia pregar nesse ginásio era o Doronel Camilo. Esse cara, nessa época, era tipo um Marco Feliciano na vida. Sabe? O cara que era bem conhecido por todo mundo. No mundo cristão. Sim. Cara, aí na hora que eu cheguei, e os fotógrafos, cara. Foi até por isso que eu tinha criado uma meio que resistência com os fotógrafos. Tudo com máquina os violenta. Cara com câmera gigantesca, com as lentes bitela, flash. Você lá no seu início lá. E aí eu cheguei todo humildezinho, abri meu tripé assim no meio do ginásio, com a câmera pequenininha. Aí um fotógrafo cutucou o outro. Não, velho, o tamanho da câmera do cara. Começou a zoar. Aí aquilo eu comecei a ficar todo sem graça. Me diminuí pra caramba. Eu fiquei, não, velho, o que eu tô fazendo aqui? Aí cheguei pra minha esposa. A minha esposa já é sangue no olho. Não, vamos pegar esses equipamentos e vamos embora. Vamos ficar aqui não, esse cara é doido, não sei o quê. Tipo assim, né? A gente não tava num ambiente confortável. Aí eu tive a audácia, que eu te falei que eu sou um pouquinho meio pra frente, de ir procurar o pastor que me contratou, o Ribamar. Aí fui lá no palanque, ele tava lá, chamei ele. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo jóia? A equipe que o senhor contratou para filmar. Aí, tipo assim, para tentar passar um paninho, né? Para o cara não ficar meio constrangido com o nosso equipamento, eu falei assim, esqueci o nome dele agora, gente. O pastor lá te falou o equipamento que a gente usa? Ele falou assim, não, ele não falou nada não. Ele só falou que a equipe que estava vindo aí era uma equipe profissional. Mas já que você tá aí, faz seu trabalho. Falou comigo desse jeito, velho. Aí eu engoli aquele seco, desci e falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só não fui embora, eu e minha esposa, a gente só não foi embora porque era longe e a gente não tinha carro. O cara saiu de Matozinhos, pegou a gente e levou, depois ele ia voltar. Aí eu fui pedindo, Deus, misericórdia, me dá tranquilidade, deixa eu fazer. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu filmei o evento todo e não sei se você já trabalhou com o processo de mini DV. Mini DV, para você capturar no computador, não é igual um cartão que você tira, espeta no computador e baixa os arquivos, não. A mini DV, ela grava 1h30. Eu conectei a câmera, e era 2 câmeras, uma câmera de corte e uma câmera que gravava direto. Eu voltava a fita na câmera, conectava a câmera no computador, dava REC no programa,
e deixava capturar em tempo real. Capturava uma fita, voltava, colocava outra fita e capturava de novo. Isso tudo em tempo real. Eu lembro que eu fiquei tão chateado, mas tão chateado com essa situação, que eu falei assim, eu vou terminar essa edição hoje ainda, e quando amanhecer cedinho, eu vou entregar esse DVD para esse cara e vou desfazer a sociedade. Porque assim, o constrangimento que eu passei foi tão grande, que tipo assim, eu não queria mais saber disso. Falei, não vou mexer com esse cara. Aí fiz tudo, cara. Capturei tudo bonitinho. E detalhe, a câmera de corte não é igual você grava numa câmera dessa que vai aparecer os arquivos tudo picado. Não, velho. Você tem que cortar no software. Você corta no software, você vai assistindo. Opa, aí você corta, separa. Isso aqui é um trecho. Vai assistindo. E detalhe, naquela época a gente não tinha essa inteligência artificial que acha o sincronismo do áudio. Uhum. Então o áudio era gravado separado, que era o áudio da câmera de baixo. E você tinha que sincronizar com a câmera de cima. Manualmente. Eu sei que eu virei à noite. É trampo demais. Nossa. Eu virei à noite, editei o vídeo, fiz a abertura dos melhores momentos. E aí no dia cedinho eu voltei lá, peguei o ônibus e fui lá. Entreguei pra ele o DVD e falei assim, cara, esse é o último. Ele, por quê, cara? Você é doido? O que você tá arrumando? Não, você não tem noção do que você me fez passar, cara. Por que você não falou comigo que o negócio era o meu complexo isso? Por que você não tinha me falado que o evento ia ser para tantas pessoas, até ia estar lá fulano? Até mesmo pra você se preparar, né? Porque quando você fala por uma pessoa que te contrata, e você fala assim, não, vai uma equipe profissional, naquela época o que o cara imagina? Que vai chegar Globo, com grua, Steadicam. Aí chegou lá com uma câmera pequenininha de mão. E a entrega do serviço? Então, aí beleza, eu entreguei pra ele e falei assim, ó, não trabalho mais com você e fica por aqui. Aí passou umas 2 semanas. Quem me liga? Esse Ribamar. Me chamando pra filmar um outro evento pra ele. Eu até assustei. Ele falou assim, ô Varão, Pai do Senhor, tranquilo? Pai do Senhor, tudo bem? Eu tô te chamando, você tá disponível pra você gravar aqui um evento pra mim? Vai ser aniversário da igreja. Quem tá falando? É o pastor Ribamar, moço, aqui de Matozinhos, que você gravou o congresso pra gente. E quero ser sincero com você, eu tô aqui te ligando também pra te agradecer, porque eu já contratei várias empresas que fizeram filmagem aqui pra gente, e todos os caras chegaram com as câmeras gigantescas, nenhum deles me entregou um resultado igual você me entregou com essas câmeras suas. Você tá de parabéns. Aí eu falei... Aí sabe que você toma um choque? Aí isso foi uma sementinha que concluiu, germinando no meu coração, que o que eu estava fazendo, eu estava no caminho certo. Daí pra lá, o que eu fiz? Eu não regredi, eu continuei avançando. Você investiu no equipamento. Aí o que eu fiz? Comprei as torres, aí eu comecei a duplicar, e aí foi onde que foi meu auge. Aí você me perguntou dessa questão do financeiro, se eu senti o impacto. Depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, que aí eu já estava com a estrutura, que eu já tinha até nome da empresa, da Wally Produções, que eu nem contei para vocês como é que surgiu esse nome, que foi lá dentro da gráfica. Eu já estava com 2 baias gravando os DVD, eu já rodava congresso, eu já tinha nome no mercado. Tinha, na época, a Arte Luz Produções, que cobrava R$800 da galera para gravar um DVD, e ela levava 30 dias para entregar a matriz. Eu já estava tão fera nesse negócio que eu cobrava R$400 para gravar, entregava os caras 40 cópias e entregava com 3 dias. Tinha um diferencial já. E aí eu já não tava, tipo assim, já não tava tendo agenda pra galera. Todo final de semana, sexta, sábado, domingo, a gente tava gravando. Aí foi onde que eu conquistei a minha primeira motinha, que eu tinha pegado uma Suzuki. Comprei a minha casa. Depois disso saiu a indenização do bairro São Tomás, a gente foi morar no São Mateus. Eu comprei uma casa com 3 cômodos. Com o dinheiro, trabalhando por conta própria, eu reformei a minha casa. Hoje ela é gigantesca. Depois disso, comprei uma Krypton 0 na concessionária, tudo por conta própria. Comprei o Fiesta, por conta própria. Hoje troquei de carro de novo, eu tô com o EcoSport 2019. E se você tivesse na gráfica? Cara, é isso que eu ia te falar. Se eu tivesse na gráfica, provavelmente estaria morando em São Tomás até hoje. Agora, deixa eu te falar, que recado que você pode dar, olhando para a câmera aqui, para as pessoas que têm essa vontade de que se sente que tem uma habilidade, mas que tem esse medo dessa questão ali que acaba caindo no comodismo. Não, aqui eu vou continuar aqui mesmo, aqui eu não vou riscar, porque todo mês se eu fazer certinho, o meu tá na conta.
E acaba ali caindo, como se diz, na corrida dos hamsters, né? Dos ratos, né? Exatamente. E é o que a nossa convidada falou aqui. Muitos empreendedores que nascem no Brasil é por necessidade. Perde um emprego ali e se vê em uma nova profissão e até muitos dão tão certo, né? Mas tem que ter essa questão de perder algo, não tem essa coragem De empreender antes. de empreender antes de tomar uma decisão. Por exemplo, talvez você não ia ter essa coragem, né? Não vou Sim. largar aqui porque eu sei que o meu coração ele arde por essa profissão aqui, eu vou investir nela aqui. Qual que é o conselho que você poderia dar para essas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que sente que tem uma habilidade e que quer tentar alguma coisa, mas fica ali nessa questão Com medo, inseguro. da insegurança? O primeiro que eu tenho a falar é o seguinte: primeiro, você tem que crer em Deus. Porque para todos nós seres humanos, eu sempre falo isso com os meus filhos, com minha esposa e com quem eu tenho a oportunidade de falar. Às vezes você fica tanto assim, oh Deus, abre essa porta para mim, né? Me dá essa oportunidade. Cara, Deus já deixou a porta aberta, mano. A porta já está aberta. Só que Deus não vai descer e vai pegar na sua mão e vai te puxar para dentro dessa porta. Sai daqui e vai para lá. Por que ele não vai fazer isso? Porque senão ele queima o filme dele. Imagina se ele te puxa para essa porta e você não está preparado. Você vai xingar quem? Você vai brigar com quem? E você nunca vai ser um cara satisfeito. Então, o meu recado para você que tem vontade de largar o seu CLT e empreender, o primeiro conselho é: faça o que está dentro do seu coração. Siga a profissão que queima no seu coração. Vamos supor, vou te dar um exemplo. Você trabalha hoje com um lojista, mas a sua vontade é ser um programador, um desenhista. Faz aquilo que está no seu coração. Que o que queima aqui testifica no céu. E outra coisa, por mais que é pesado ali um trampo ali, se você tá fazendo o que você gosta, né? Sim. O fardo fica até mais leve. Sim. Né? E outra, trabalhar por conta própria não é comodismo, cara. É desafio. Tem dia que você vai falar, poxa, nossa, não vai dar certo, vai querer chutar o pau da barraca e deixar tudo e voltar a trabalhar para outras empresas. Mas esse não é o caminho. Tem que ter muita resiliência. Desafios sempre vão surgir. Que é igual eu estava comentando aqui com vocês. Aí o meu know-how era só esse, pra gente encerrar. O meu know-how era só esse de ministração. E aí aconteceu um episódio que virou a minha chave. O que aconteceu? Eu, muito de coração, né, já estava familiarizado com o pessoal de Lagoa da Prata. Eu tinha comprado um drone na época, paguei R$5.000 num drone, um iNEC Q500. Fui fazer um congresso de jovens, era sexta, sábado e domingo. E no sábado de manhã ia ter carreata. Eu levei o drone, nem estava contratado nem nada. Falei, vou fazer uma graça, né? Quero entregar mais resultado. Levei o drone, levantei voo. Fiz o take. Na hora que eu fui baixar o drone, cara, do nada deu aquele apagão. Que ele caiu da altura de um poste e regaçou todo. Até o cartão de memória desse drone quebrou. Foi danificado. Até o cartão de memória desse drone quebrou. E aí, pensa assim na frustração de você levar um equipamento que você está pagando ainda, que custou caro, que não era a minha realidade, né? R$5.000. No serviço que não foi contratado. No serviço que não foi contratado, você fazer uma graça e você perde aquele bem, né? Que toda vez que eu ligava ele ficava até tremendo, que era muita adrenalina. E o pior não foi nem ele ter quebrado. É tipo assim, todas as pessoas que você ajudou, que de uma certa forma eu ajudei fazendo um preço acessível, abençoando com cópias, nenhuma delas teve coragem de chegar e falar assim, que isso, varão, vou te ajudar, quanto que fica o conserto, ou vamos fazer uma vaquinha, vão ajudar o cara. Ninguém. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu no último dia do evento, eu na mesa à noite, isso era quase meia-noite já, o evento, eu lá em Lagoa da Prata, esperando todo mundo ir embora, a responsável fechar o caixa para ela poder acertar comigo para mim vir embora. Eu comendo um prato de arroz com frango, a lágrima pingando dentro do prato. Aí eu bati na mesa 3 vezes assim e falei com a minha esposa, eu não me vejo mais fazendo isso. Aí ela, isso é só uma fase. Aí eu bati de novo, eu não me vejo mais fazendo isso. Isso foi em 2018 para 2019. Terminou o evento, ela me pagou. Isso era quase 1h da manhã, peguei o Fiestinha, cortei de lá para cá, cheguei em casa, dormi. Resumindo, veio a pandemia.
Nossa. Aí o que era o meu know-how, que era gravar mensagens, eventos com milhares de pessoas, com várias pessoas, não existia mais. Não tinha festa, não tinha 15 anos, não tinha nada. Não tinha casamento, por exemplo. E aí? Vai viver de quê? Aí a fonte começou a secar. Eu nunca fui um cara que guardava dinheiro. Todo o dinheiro que entrava na minha vida eu investia. Ou era em casa, ou era na empresa, era em equipamento. Sempre vivia a vida assim. Não era acostumado, né? Como eu falei, da infância não era acostumado com isso. Então, para mim, isso não ia fazer diferença. Vivia investindo. E eu lembro que eu cheguei na pandemia, no auge da pandemia, eu cheguei com R$1.000 na conta. Só. E nem o auxílio que estava rolando, aquele auxílio de R$600, estava saindo para a gente. Nem para mim, nem para a Cristina, minha esposa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que o Johnny começou a me incentivar. Nossa, faz live, não sei o quê. Mas eu nem tinha equipamento de live. Eu tinha câmera, mas as placas eu não tinha. Aí ele, não, eu vou fazer uma aqui em casa, que eu lembro até do dia que o nosso amigo aqui estava lá. Ele me mostrou a primeira live, como é que era feita e tal. E eu saí de lá pensando nisso. Eu falei, será que eu invisto em live? Aí foi olhar um preço de uma placa de captura. Era o preço do dinheiro que eu tinha na conta. Era R$1.000, a Blackmagic 4K. Aí o que eu fiz? Eu tinha um time meu que estava nos Estados Unidos. Aí eu mandei mensagem, Loti, tô querendo investir no negócio e tal, mas eu só tenho esse dinheiro na conta. Queria ver se você me emprestava esse dinheiro. Que aí vai dar, se dando certo, eu te pago até com juros e tal. Ele, não, fica tranquilo, eu vou te mandar o dinheiro. Pra mim não mexer nos 1.000 que eu tinha, era o único que eu tinha. Da reserva. Aí ele me emprestou esses R$1.000, eu fui, comprei a câmera. E comecei a fazer live lá em casa, cobrando R$100 a hora. Aí comecei a fazer de um, comecei a fazer de outro, pá. Aí disso... O que bombou muito na pandemia, né? Foi as lives. Isso, aí disso foi entrando dinheiro, a mesma mentalidade, fui comprando... Investindo. Aí já tava fazendo com 2 câmeras, depois com 3 câmeras, depois com 4 câmeras, aí uma igreja foi e me contratou para fazer. Aí ela me pagava R$400 todo domingo. Não, R$400 por mês para me fazer todo domingo. Depois ela começou a fazer quarta e domingo. Aí eu já tinha um fixo de R$800. Fora as que eu fazia lá em casa. E aí o negócio foi virando. Aí o Johnny me chamou para me fazer uma live no grupo TK. Porque como as pessoas não podiam ir nas lojas, eles tinham que fazer o vídeo para fazer os anúncios do carro. Aí eu lembro que foi até eu e o Eric já estava dominando lá no VMix, fazendo os cortes, pá, e eu só nas câmeras. A gente foi fazer. Aí foi onde que eu tive o primeiro contato com o Dudu. Levei uma grua que eu tinha feito, né? O Dudu viajou na grua, fez o vídeo. Dudu do Grafite. Fez o vídeo da câmera. Cara, muito mó simpático, assim, não, cara, esse cara é gente boa. Aí a gente começou a fazer aquela amizade. E aí o povo começou a me chamar. Aí olha pra você ver, uma live que eu fazia em casa que eu cobrava R$100, lá eu já comecei a ter um pouquinho de nome, aí eu comecei a cobrar R$500, R$600, aí já tinha tipo 2 lives por mês, aí começou a fazer, aí depois terminou. A pandemia cessou, não fazia mais live, a galera começou a ir para as lojas, e aí eles faziam. Eu lembro que a Bárbara Manduca foi para lá como gerente de marketing, ela gravava os vídeos no celular e fazia as ofertas. Só que como ela me conheceu, ela me perguntou se eu fazia as edições para ela. E aí na época, eu lembro até hoje, o Johnny falou assim, não, pode chamar o Washington lá que ele vai fazer para você baratinho, uns R$30 ele edita para você esses vídeos. Tá maluco, irmão? Aí ela me chamou e tal, não, faz por 30, são 3 vídeos. Eu falei, nossa, não, tá bom. Aí eu comecei a fazer, cada vídeo por R$30, era 4 vídeos na época. Era 4 vídeos. Aí tá bom, né? Já tava salvando alguma coisa. Pra quem não tava ganhando quase nada. Aí depois disso, teve a oportunidade de eu fazer a primeira gravação pra eles. Ela me chamou pra mim ir lá gravar. Eu fiz o lançamento do Taos. Aí eu já fiz uma entrega, né? Já tava estudando um pouquinho de After Effects aprofundado, Camera Track, essas paradas. Aí eu fiz uma entrega top no Taos. Aí eles viram o meu potencial. Aí ela me chamou para me fazer uma proposta. Quanto você me cobra para você gravar e editar os vídeos pra gente? Aí eu fui, são quantas lojas? Era 4 lojas, que era a Via Expressa, Pampulhas, 2 na Pampulha, 2 na... Não, era uma na Via Expressa, uma no Engenho Nogueira, uma no Anel e uma no Sion. Aí passei para ela a proposta. Beleza. Aí fechou comigo, aí eu comecei a fazer. Aí E o bom de fechar, dessas empresas grandes, fechar também, que é um portfólio também, né? Sim. Outras empresas também têm
como se diz, tem a segurança de fechar com você, porque sabe que você trabalha numa empresa de nome. Chegou clientes para você através desse serviço que você fez para eles? Sim, sim. Aí eu comecei a fazer os vídeos para eles e tal, ia lá, gravava, comecei a pegar intimidade com o Dudu, com o pessoal começou a me conhecer e tal. E aí eu já tava meio que com um emprego fixo, garantido. Né? Não tinha contrato, não tinha nada, mas todo mês eu gravava com eles. Aí esse vídeo do Taos fez tanto sucesso que a agência que tomava conta do grupo TK entrou em contato comigo através do vídeo. Não, você que editou o vídeo do Taos, não, eu queria fazer uma proposta com você pra gente trabalhar junto. Aí comecei a fazer alguns vídeos para eles, que eu fiz o vídeo da Temperata e do... Não, Varejão das Tintas. Comecei a fazer esses vídeos para eles lá. Era só edição. Mas também já fui ganhando um know-how ali. E aí depois disso, foi começando a ter mais demanda. Aí, tipo assim, de 4 vídeos, passou para 6, depois de 6, passou para... Foi aumentando. Outro, né? E aí, cara, eu tive eu tenho até que agradecer o cara aí, o Johnny. Johnny, você foi uma peça fundamental na minha vida, cara. Sério, se você estiver assistindo esse podcast, eu tenho que te agradecer muito pelos seus... esforços, indicações. Os seus pedidos absurdos que você fazia na época, que eu não tinha conhecimento nenhum, que eu achava que eu não era capaz. Muito obrigado. Eu lembro que o Johnny virava pra Bárbara e falava assim, não, pede o Orsto, que foi o lançamento da Escudo. Ele falou, pede o Orsto pra fazer uma tatuagem no braço do Dudu, de um escudo. Aí eu ficava... Como é que eu vou fazer? Esse cara é maluco, velho. Eu vou fazer VFX. Eu não sei nem mexer com essas paradas. O cara querendo que eu... Não, isso é muito mais caro. Tipo assim, aquilo que você não domina, você quer dar um jeito. Preço, tipo, é aquele negócio, né? Se o macaco não consegue pegar a banana, é porque ela tá podre. É aquela coisa. Aí mas aí eu sempre levava isso pra casa. Não, eu vou tentar fazer. Aí eu lembro que desse da Escudo eu fiz, em vez de fazer a tatuagem no braço, eu fiz o escudo tipo caindo no chão e trincando o chão. Como se o escudo estivesse caindo mesmo. E depois ele volta e vai pra telinha, fica na logo. Eu tenho esse vídeo lá também, eu posso mandar pra vocês. Aí daí a galera começou a me conhecer e eu também me conhecer que eu tinha potencial pra fazer vídeos diferentes. Cara, aí foi nessa insistência do Johnny, de eu sair da minha zoninha de conforto e dos puxão de orelha da Bárbara, que a Bárbara era assim, a gente terminava de gravar, ela, amigo, que dia que você me entrega esse vídeo? Amanhã? Tipo, eu já tinha que gravar, né? E já, mandar o pau no vídeo, né? E aí eu comecei a brincar com isso, cara. E aí eu agradeço muito o Grupo TK, por quê? Porque eles me deram uma liberdade criativa que eu não teria, talvez, em outro lugar. Uhum. Hoje a gente chega lá, a gente tem respeito com a galera. A galera nos respeita e a gente também respeita eles. Mas aí a gente chega e eles falam assim, cara, tô precisando gravar um vídeo assim. A gente fala, não, podemos fazer assim? Não, fica à vontade, cara. O que você fizer é isso aí mesmo. Bacana. Tanto é que esse vídeo do T-Cross, que foi o lançamento do T-Cross agora, um dos chefes de lá, o cara hoje faltou quase me jogar para cima, me agradecendo pelo... né? Sim. Pela dedicação do vídeo. E isso é legal porque a própria Mariana, que é a dona do grupo TK, ela, tipo assim, ela dá pra gente carta branca. E um dia, essa ousadia que eu tenho, no certo ponto, é até legal, porque eu chamei ela, no dia que a gente foi gravar a Hyundai, e falei, não, vou gravar um vídeo com você aqui agora. Pega essa revista aí que eu vou fazer você tirar o carro da revista. Ela foi, topou, entrou na brincadeira e a gente fez. O vídeo ficou bacana. Então, tipo assim, hoje eu tenho esse vínculo essa segurança bacana também, né? Com eles. E eles têm com você pela entrega do trabalho, né? Acho a nossa entrevista aqui tá chegando ao fim já, né? Olha, nós temos que convidar ele outras vezes para ele acabar de contar mais trajetória da Wally Produções. E da vida dele, né? Isso. Mas deixa aqui um recado aqui para quem tá nos ouvindo. Você falou sobre a questão aí do início da sua empresa, que você tinha ali uma reserva ali que foi se acabando no momento da pandemia. Então, o que você tirou disso e o que você pode passar para aquele que está querendo começar a empreender agora, que está no início ali? Qual que é o recado? Tipo assim, que é mais fácil a gente aprender com os erros dos outros, né? É mais fácil e mais barato. O que você passou que te ensinou e que você pode passar para nossa audiência aqui agora para não passar aqueles problemas que você passou ali do início, né? Para dar um incentivo mesmo, para dar uma... o meu conselho é o seguinte, ideia. Se você ainda é CLT, continua no seu CLT, mas começa a fazer por fora, no seu tempo vago,
aquilo que queima no seu coração. Vamos supor, você trabalha 8 horas por dia. Além dessas 8 horas que você trabalha por dia na empresa que você é fichado, pega mais 2, 3 horas e faz o que você gosta. A partir do momento que você consolidar, né, e erguer aquilo que você gosta de fazer, que você vê que você já tem o norte, já tem o caminho, já tem as ferramentas, vai embora, mano. Pede conta e vai embora. Segue seu caminho, sabe por quê? Quando você acredita naquilo que você faz, e entrega e sai da sua zona de conforto, a primeira reação que você vai ter é de insegurança. Não, o que eu tô fazendo? Não, isso não vai dar certo. Mas isso é só uma fase, cara. Isso é só um degrau. Eu tenho certeza pra você que o segundo degrau que você subir, você já começa a tomar gosto pela coisa. O terceiro degrau que você subir, você já tá dominando. E o quarto degrau, meu filho, é daí pra frente. O céu é o limite. E para aquela pessoa que já começou, que tá no início, que já largou tudo e tá empreendendo. Você falou aí que teve momentos ali que você pensou em desistir. Que o começo não é fácil para ninguém, Sim. né? O que você fala para nossa audiência aí para fortalecer aquele que tá meio desanimado agora? Preciso para saber se tomou a decisão certa ou não. Sim. Mesmo eu fazendo aquilo que eu gostava, eu tinha um bloqueio que eu trouxe da minha infância, que era o não merecimento. Eu achava que eu não era merecedor daquilo. Eu me achava medíocre, eu achava que não era todos os lugares que eu cabia. E o que me fez romper e ser essa pessoa que eu sou hoje é descobrir em Cristo qual é a minha identidade. Para que eu vim nessa terra? E o que eu posso suportar e o que eu não posso suportar. Porque até onde é que você vai, beleza, mas onde é que você não consegue ir, você tem Deus, que é o seu sustento. Então, assim, descubra, se possível, faça até um programa de cura, que é para você realmente forjar a sua identidade, que a partir do momento que você descobrir quem você é, ninguém te para, a não ser você mesmo, a não ser a sua zona de conforto, a não ser a preguiça. Mas aí, se você se descobrir quem você é e o que você é capaz, cara, dá chance para você mesmo. Daqui a pouco você vai ver quem você vai se tornar. Isso aí, Léo. Demais. Levou pra vida, Léo? Com certeza. Vai começar a empreender mais, Léo? Vai sempre, né? Isso aí. Um passo de cada vez. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente, mesmo, com a nossa audiência, essa trajetória de vida, né? Que é fantástico, né? E é inspiradora para quem tá nessa fase também de querer sair ali do CLT, querer empreender, aquele que tem um sonho de empreender, ou até mesmo aqueles que já largaram e tá nesse início, né? Pô, será que eu fiz a escolha certa? Tenho certeza que esse podcast vai chegar nessas pessoas aí que precisam de ouvir essa palavra, esse testemunho, né? Que é a sua vida e o início da Wally Produções. Valeu por ter compartilhado. Eu que agradeço. Cara, isso é tão legal que, tipo assim, tem dias, de vez em quando, que eu sonho que eu tô na gráfica. Eu acordo que é um pesadelo, mano. É um pesadelo. Pra mim é um pesadelo. É um trauma, né? Que você tem, pesadelo. Então, né? E isso é tão interessante que depois que eu estruturei a minha empresa, eu voltei lá, né? Eu ainda tenho contato com a galera. Eu fiz questão de ir na sala do Fábio e pegar na mão dele e falar assim, cara, brincar pra te agradecer. Por ter mandado eu embora. Porque se você não tivesse me mandado embora, eu não teria aqui. tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Não, parabéns, mano. Valeu mesmo por ter compartilhado. Eu que agradeço. Show demais. E tenho certeza que vai impactar várias pessoas que estão nos ouvindo aí, nos escutando. E essas pessoas, Léo, que estão compartilhando essas histórias com a gente, que está pegando esse insight, tem que ser grato também, né? Qual que é a forma das pessoas, quem está nos assistindo, ser grata? Comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para sempre que tiver uma história bacana como essa, você receber a notificação que tem vídeo novo. Não é isso, Anderson? Isso aí. E mandar, gente, essa entrevista, esse podcast aqui de hoje, para no mínimo uns 10 amigos, né? Sim. Para chegar naquele ali que sonha empreender, que ainda tá com medo ainda, né? Exatamente. Washington, mais uma vez, brigadão. Obrigado, aí. Washington. Volte sempre. Vamos acabar de contar mais histórias da Wally Produções que você não respondeu aqui. Qual foi o evento ali que foi um desastre? Sim, eu não esqueci, não. tem. Então, no próximo episódio, você vai contar pra gente, que a gente já tá com o tempo aqui estourado aqui. E também aquele evento que você foi assim e sentiu assim, pô, não, deu certo a Wally Produções.
Esse aí vai ficar pro Sim, segundo isso. episódio aí. Tem também a como é que próxima surgiu vez. o nome, né? O Wally. Então, tem várias galera, histórias aí. muita coisa. Então tem. Vamos deixar aqui em aberto, né? Pra Um você aperitivo. voltar aqui e contar o restante dessa história. Com certeza. Para mim vai ser uma honra estar com você de novo. Ô, Léo, e se tem história, Léo? Conte pra nós. É isso aí.